Opa! Vamos que vamos! Olha só, nós vamos resolver exercícios da aula 44, página 93 da sua apostila 4. Prometo que essa aula vai ser mais rápida do que a anterior, tá bom? Vamos lá! Classifique como verdadeiro ou falso. Nós estamos falando de resistência elétrica. Se você assistiu a aula aí de resistores elétricos, essa aula é sobre isso. Classifique como verdadeiro ou falso. Então, a primeira alternativa é o seguinte, primeiro exercício. Classifique as afirmações abaixo como falsa ou verdadeira. A expressão o R igual a U sobre I é uma lei física? Pessoal, a resposta não. Embora isso aqui é conhecido como lei de Ohm, na verdade a lei de Ohm ela é uma definição e não uma observação experimental. Por isso que não é uma lei, mas a gente chama de lei de Ohm, tá bom? Embora não seja. A resistência elétrica, letra B, mostra o quanto determinado componente se opõe a passagens de elétron? Verdadeiro, exatamente isso. A resistência elétrica existe em razão da inércia dos elétrons? Não, gente, os elétrons não têm inércia. O que é inércia? Tendência de continuar no movimento. Eles não têm essa inércia. Na verdade, eles só começam a se mover por causa da diferença de potencial. B de dado. Cerca de 15% do volume de um pedaço de metal é ocupado por íons, sendo o restante espaço livre para o deslocamento. Nossa, essa parece louca, né? Guma, só tem um jeito de saber isso, estudando, pesquisando, porque a gente não falou na aula, mas posso garantir para você. Isso é verdadeiro. Letra E. O efeito Joule é a transformação da energia mecânica em energia térmica? Não, ele errou aqui, ó. Não é energia mecânica, é a transformação de energia elétrica. Elétrica em térmica. Então aqui está falso. E a última, letra F. Todo componente que possui resistência elétrica é denominado resistor. Não, nem todo, gente. Só é resistor aqueles que são feitos para aquecer, vamos pensar assim, tá bom? O ventilador tem resistência interna, mas não foi feito para aquecer, então ele não é um resistor. Tá bom? Isso a gente tinha falado na aula para vocês. Então vamos para o próximo. Nas especificações de um chuveiro elétrico, consta-se, entre outras, a informação da DDP, que é 220 volts, está aqui, aquela que o chuveiro é submetido, bem como a corrente que ele suporta, que é de 20 amperes, que deve percorrê-lo nessa condição. Responda, letra A. O filamento do chuveiro pode ser classificado como um resistor? O que você acha, pessoal? Sim ou não? Sim. Por que sim? Porque a resistência de um chuveiro elétrico foi feita para aquecer, tá certo? É por isso que sim. Letra B. Qual o valor da resistência elétrica? URI, a gente acabou de ver na aula, né? U igual a R vezes I. O exercício deu a DDP, que é 220. É igual a resistência que eu quero, o valor da resistência do chuveiro, vezes a corrente que percorre por ele, que é 20. Que número vezes 20 dá 220? Hein? É o número 11. Então, 11 ohms é a resistência desse resistor. Letra C. Represente esquematicamente esse filamento em funcionamento, indicando a DDP a ele aplicada, o sentido do movimento dos elétrons e o sentido da corrente elétrica convencional. Coloque no esquema os valores dos dados fornecidos. Então aqui, ó, fiz o desenho, um resistor e uma bateria. Essa bateria tem, essa fonte de tensão tem 220 volts. Essa resistência nós calculamos 11 ohms. E aí a corrente, como é que é a corrente? A corrente a gente combinou na aula, ele sai do polo mais, lembra? E sobe por aqui e esse é o sentido convencional, passa pelo resistor e desce por aqui e fecha o circuito. Esse é o sentido convencional. E qual é o sentido dos elétrons? Os elétrons estão se movendo no sentido contrário desse desenhado, né? Essa setinha que eu fiz aqui seria o sentido dos elétrons. Combinado? Vamos para o próximo. Número 3, vamos lá, ó. Define-se como condutância elétrica como o inverso da resistência elétrica, sendo sua unidade no sistema internacional Siemens, que é o S maiúsculo. Letra A.
o que indica a condutância de um componente. Pessoal, a condutância, se ele é o inverso da resistência, a resistência não indica a dificuldade dos elétrons atravessarem, então a condutância indica a facilidade com que os elétrons atravessam um resistor. Letra B. Dê uma expressão para o cálculo da condutância em função da resistência. Ele pediu para chamar a condutância de C. Então, a condutância é o inverso da resistência. Só isso. Letra C. Dê uma expressão em função de I sobre U. Pessoal, a gente não viu na aula da lei de Ohm que R é U sobre I? Se a condutância é o inverso da resistência, então como que seria a condutância? É só inverter aqui, né? I sobre U. Beleza? Tá aí, então, quando se fala em condutância, é o oposto de resistência. Resistência é dificuldade, a condutância é a facilidade dos elétrons atravessarem. Ok? Vamos para o próximo. Olha aí o exercício número 4. Uma lâmpada incandescente de tensão nominal 220 volts foi testada em laboratório. Foram aplicados valores crescentes de tensão e medidos os correspondentes valores de corrente elétrica I, que estão apresentados na tabela abaixo. Então imagina um resistor, o cara colocou uma lâmpada incandescente. Quando ele colocou 0 volts, a corrente indicada foi 0. Então o primeiro ponto do gráfico seria aqui embaixo, ó, 0, 0. Ai, vai começar a me dar pau aqui. 0, 0. Certo? Quando a DDP foi 20, a corrente foi 0,07. Então 20 com 0,07. Seria quase no 10 aqui, ó. Aqui. Certo? Vamos ver aqui se minha caneta não vai falhar. Aqui. Quando a DDP foi 40, a corrente foi 0,14. Então vamos lá. Olha aqui para o gráfico está de 20 em 20, né? 20, 40, 60. Então 40 seria aqui e o 0,14 mais ou menos aqui, ó, entre o 0,10 e o 0,20, tá bom? Ai, gente. Tá, o que mais? Minha caneta fica dando pau. Quando foi 60, foi 0,21. Então vamos lá, do 60 para o 0,21, aqui. Depois, 80 para o 0,27. 80 para o 0,27, mais ou menos aqui. Vou pausar aqui e já volto com o gráfico pronto. Olha aí, ó, colocando todos os pontos que você vai olhando lá no gráfico, olha como é que ficou essa reta. Então, esboçar o gráfico de I por U. Antes de a gente já ler a letra B, eu já quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou tentar forçar aqui, não vai dar muito certo, mas observe o seguinte. Esse gráfico ele vem apresentando para a gente uma linha praticamente constante aqui, ó, na direção, nesse comecinho, ó, uma linha crescente. E depois, não sei se vocês percebem, ela começa a inclinar aqui, ó, e tende a ficar reta aqui, ó. Ou seja, a gente diz que esse resistor teve um comportamento ôhmico aqui no começo e lá para o final ele deixou de ser ôhmico. Aí aqui ele já é não ôhmico. Lembra que a gente falou na aula o que era resistor ôhmico? Resistor cuja resistência não varia. A letra B, olha o que ele fala na letra B então, já que a gente está falando de ôhmico e não ôhmico. O intervalo de tempo em que essa lâmpada tem comportamento ôhmico determina a resistência nesse intervalo. Pessoal, para a gente ver em que intervalo ele teve comportamento ôhmico, fica muito mais fácil a gente olhar aqui na tabelinha. Ó. Quando a DDP era 0, a corrente era 0. Aí a corrente foi para 20. A DDP foi para 20, a corrente foi para 0,07. Veja que de 20 para 40, a DDP dobrou, foi 2 vezes. E a corrente foi de 0,07 para 0,14 também dobrou. Opa, na mesma proporção. Então se dobra aqui, dobra lá. Por enquanto está constante a resistência. Quando ela foi de 20 para 60, a DDP triplicou. E a corrente foi de 0,07 para 21. Também triplicou. Quando ela a DDP vai de 20 para 80, foi vezes 4. Aqui teria que ser 4 vezes 7, 28. Ela foi para 27. Olha, eu posso dizer que quadruplicou? Posso dizer que aproximadamente, isso aqui é um aproximadamente, tá? Aproximadamente foi vezes 4. Então, até aqui,
até os 80, ele teve um comportamento ômico. Só para a gente ir só mais um, ó. De 20 para 100 foi vezes 5. De 0,7 vezes 5 teria que ter 0,35. Aí tá vendo que já começa a não acompanhar mais a proporcionalidade? Então ele teve um comportamento ômico em que intervalo de tempo? Vamos responder aqui embaixo, ó. Seu comportamento foi ômico de 0 a 80 volts. E quanto vale a resistência dele nesse intervalo? É só fazer o U sobre I. E isso vai dar, escolhe lá um valor qualquer, né? Vou pegar lá o primeiro, né? 20 dividido por I, que é 0,07. Isso dá aproximadamente, fazendo as contas de cabeça, 285, se eu não errei, né? 285, fazendo de cabeça, 71 ohms. Beleza? Então esse foi o valor da resistência dele enquanto ele foi ômico. E na letra C, ele pergunta qual o valor da sua resistência na condição nominal de funcionamento. Gente, condição de nominal de funcionamento era aqui, ó. Você tinha que lembrar que ele tinha uma DDP 220 de fábrica. Então, se você olhar aqui para a tabela, ó, 220 corresponde a uma corrente de meio ampere. Então, essa seria a condição nominal, tá bom? Vamos calcular então a resistência nessa situação. Aí vai ficar a mesma formulinha, obviamente, que é a lei de Ohm, a mesma formulinha. Então a resistência nominal é igual a DDP que ele vem de fábrica nominal, né, programada para funcionar, sobre a corrente nominal. Isso vai dar quanto? 220 dividido por meio. E 220 dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então a resistência nominal dele será de 440 ohms. Beleza? Essa seria então a letra C do número 4. Ok, amiguinhos. Encerramos. Falei que ia ser rápido, né? Tentei fazer bem rapidinho. Então é isso. Na próxima aula a gente continua o nosso estudo de eletricidade. Tentem fazer aí os adicionais e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau!